Oi, gente, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vou gravar e a Marie também vai gravar um review, não é bem um review, tá mais para um comparativo de marcas de lápis de cor que eu tenho aqui, que tem paletas de tons de pele. São, no total, 8 linhas diferentes, não é marcas diferentes, porque, por exemplo, eu tenho a Atriz. E da Atriz eu tenho a linha Mega Soft, aí eu tenho aquela edição de princesas que eles fizeram. E tenho a Atriz Vibes Retratos. Então é da mesma marca, mas são 3 linhas diferentes, 3 propostas diferentes. A mesma coisa acontece com a Faber-Castell, que eu tenho o Super Soft, né, de 12 cores que saiu. O kit especial bicolor Caras e Cores. E tenho também a Multicolor, que a gente sabe que é uma segunda linha da Faber-Castell. Então, o intuito do review é fazer esse comparativo e eu demorei para trazer ele, apesar de eu já ter... A última que chegou foi a Retratos, né, aqui comigo. Mas eu demorei mais para fazer, foi porque eu queria terminar um colorido de pele com cada marca. Bom, gente, eu vou começar aqui primeiro mostrando uma tabela que eu fiz. Eu poderia ter impresso isso, fiz à mão mesmo. E eu gravei alguns takes que eu vou deixar passando quando eu for falar de cada lápis, né? Mas aqui no geral tá a tabelinha completa deles. Quem quiser tirar um print pra ver aí, né, e comparar as cores. Infelizmente eu não consegui gravar não consegui fazer esse vídeo hoje de manhã. Tô gravando à noite, que é o horário que deu aqui pra fazer. Então tá com a luz na minha luminária, né? Não tá na luz mais natural do mundo. Mas a qualidade da imagem fica ok com essa iluminação aqui. E eu acredito que dá pra vocês terem uma boa noção já por isso aqui. Eu vou começar com a Cis. A Cis tem uma linha chamada Creatic. Essa linha tem a caixa de 24 cores, tem a caixa de neon, tem a caixa de tons pastel, que é aquela de 24 cores, muito boa, por sinal. Tem de metálicos, que eu também gosto. E aí, tem essa de tons de pele, que eu vi uma vez na Amazon por um preço muito barato. Era R$4, eu acho. Vinha 6 lápis, são 6 lápis. E toda a linha Creatic, os lápis são de madeira. Mas o Cis Creatic Tons de Pele, ele é de resina termoplástica. Aí já começa um certo defeito pra mim, porque lápis resinado não faz boas camadas, a gente sabe. Então, vamos para as características dele, além dessa, né, que eu já citei. Ele tem formato sextavado, não tem identificação das cores no corpo do lápis, vem só falando o que é dessa linha, tom de pele, e com a logo da Cis. No colorido, eles se comportam de uma forma até macia para um lápis que é de resina plástica, mas infelizmente eles são, como todo lápis de resina que a gente conhece, eles têm uma pigmentação bem fraca, como vocês podem ver na tabela. A construção de camadas dele é bem difícil e, consequentemente, a mescla de cor também. Aqui no teste que eu fiz, eles suportaram 5 camadas, no máximo. E na quinta camada, eles começam a formar aqueles grumos no papel, como se... Sabe quando você passa muito giz de cera no papel e aí fica uns pedaços do giz de cera, assim, juntos, sabe? E você não consegue tirar? É mais ou menos essa mesma sensação que eles passam quando a gente coloca muitas camadas. Eu tenho um colorido aqui pra mostrar pra vocês, que é esse aqui. Essa pele aqui eu fiz toda usando somente esses lápis. E já faz bastante tempo, tá? Eu fiz ela em 2021, já tem bastante tempo que eu tenho esses lápis. E foi assim, mesmo tendo sido há tanto tempo, eu ainda olho e me lembro a dificuldade que foi fazer essa pele funcionar. Esse papel aqui que eu imprimi, ele é um papel de 90 gramas só, papel sulfite comum de 90 gramas, ali da Chamex. Então, isso tornou mais difícil ainda, porque não é um papel próprio para se colorir. Mas aqui no meu sketchbook, quando eu tava fazendo a tabela de cor, o papel desse meu sketchbook, ele é o Canson
a linha de desenho, né? Aquele canção que é próprio pra... Chamava antigamente de universitário, não sei mais qual é o nome, mas a capa dele é amarelada. Eu vou tentar deixar aqui passando, né, na imagem qual é o papel que eu tô falando. Esse meu sketchbook foi todo feito com esse papel, que é um papelzinho melhor, de 120 gramas. E eu já achei que eles se comportaram melhor aqui. Mas ainda assim, a questão das camadas é a mesma coisa. É basicamente a questão da pigmentação, só que a gente tem uma leve correção aí no melhora de papel. Mas na hora de colorir, de fato, os problemas permanecem. Esse é um lápis que, pessoalmente, eu não recomendo. Aqui eu faço já... abro para um disclaimer total, aqui já no meio do vídeo, pra falar duas coisas. A primeira é, você já se inscreveu aqui no canal? Você já deixou seu like? Isso ajuda muito a gente aqui a crescer, a gente que tá aqui desse outro lado produzindo essas coisas pra vocês. E a segunda coisa que eu tenho pra falar é um disclaimer, basicamente. Tudo aqui nesse vídeo é minha opinião pessoal. E por mais que eu esteja trazendo esse conteúdo com o intuito de ajudar, pode haver discordâncias, né, aí de opiniões e tá tudo certo. Então, a aba de comentários aí, ela é super aberta pra você também deixar sua opinião, pra um ajudar o outro aí nessa questão. Então, as recomendações que eu vou fazer aqui, elas são pro meu estilo de colorir e pro que eu gosto de colorir, pra forma que eu gosto de colorir. E não necessariamente pode funcionar pra você, certo? Então, seguindo, fica aí essa minha não recomendação do Cis Creatique. Mesmo que ele tenha um preço muito baixo, tá? Eu vejo aí, nunca mais achei nesse preço de R$4, né? De R$4 também foi assim, uma promoção muito maluca. Mas ele geralmente tá abaixo dos R$10. E você pode se sentir tentado, né, a comprar isso, mas eu não recomendo, de verdade, porque é só frustração, gente, assim, eu fico chateada com essas coisas. Deixa eu remover aqui a Marie, que ela quer deitar em cima do caderno. O segundo lápis aqui que eu coloquei em sequência na tabela aqui foi o Faber-Castell Caras e Cores. Essa daqui é aquela linha bicolor que tem, que a Faber lançou posteriormente ao lançamento do Faber-Castell Caras e Cores em si, que primeiro veio naqueles kits, né? Então, via no kit de 12 cores e via no kit de 24 cores, acrescentado esses lápis bicolores ali junto, né, na embalagem. Esse, não, eles vêm individualmente, eles vêm separados. Infelizmente, veio nessa coisa do bicolor. Eu não entendi qual foi essa da Faber. Mas vocês já sabem, né, bicolor da Faber, eu tenho uma certa tendência a gostar. Então, eu adquiri essa caixinha assim que lançou, praticamente estava no preço bem bom na Amazon. O preço dele se mantém muito bom, tá? Para o que o material oferece, para a qualidade do material. As 12 cores que vocês estão vendo aí, eu colorindo, estão passando aqui também, né? Eu acho a paleta da Faber extremamente equilibrada. Porque se a gente for pensar em tons de pele mesmo, para 12 cores, o que é que a gente imagina? Que vão ter 4 tons claros, 4 tons de pele médios e 4 tons de pele escuros. E é exatamente isso que a Faber faz. Ó, se você pegar aqui, nós temos os 4 tons claros, nós temos os 4 tons médios aqui, e nós temos os 4 tons escuros aqui, no final. As paletas de cores da Faber, no geral, puxam pro neutro barra frio. Então, mas aqui eu acho que tá até bem dividido, tá? Porque aqui a gente tem um tom frio, um tom quente de pele bem clara. Nós temos uma pele mais puxada pro amarelo. E aí você pode mesclar com esses outros dois aqui. Uma pele não, um tom de pele mais puxado pro amarelo aqui. E você pode mesclar com esses dois e ou esquentar mais esse tom ou até neutralizar esse daqui. E aqui a gente tem um tom também... esse tom aqui ele é mais neutro, né? Esse seria um pouquinho mais frio e esse daqui um pouquinho mais quente.
E se você for prestar atenção, né, eles sempre vão seguir essa lógica. Então tem pelo menos um neutro para cada linha dessa divisão que eu fiz, né, que é uma subdivisão aqui já mais técnica, né, que a gente tá falando aqui. Óbvio que eles não botam isso na caixa e tudo, mas dá pra gente ver na forma como eles selecionaram as cores, né. Vem o canela, que pra mim é uma cor muito importante. Vem o sépia da Faber, que aqui no caso é marrom escuro e aqui é o sépia. O sépia da Faber ele não é preto, mas ele substitui o preto muito bem. E a gente tem esse tom de marrom aqui, que ele é belíssimo, porque ele é um marrom avermelhado, excelente para você fazer peles negras bem mais escuras ali, puxando já para as peles retintas. Então, eu acho, assim, a seleção de cores para mim é feita com maestria aqui. E eles replicam isso pro Super Soft e pro Multicolor. Então, a seleção de cor é quase a mesma, porque no Multicolor eu notei aqui que o tom, inclusive os tons da Multicolor, né, que vem T1, T3 aqui eu coloco na minha ordem, tá, gente? Eu não sigo a ordem que eles colocam lá na caixinha, eu faço aqui a minha. Os tons aqui todos batem com o Caras e Cores, exceto o tom 11. O tom 11 daqui e o tom 11 da Caras e Cores, eles são diferentes. Aqui, ó, nessa paleta da Multicolor, não tem esse marrom aqui. Eu não sei porque que eles fizeram isso, porque pra mim, daí o Multicolor seria o substituto perfeito, sabe? O primo mais que perfeito do Caras e Cores, porque ainda vinha inteiro. É um lápis completo e é praticamente a mesma faixa de preço os dois. Mas isso não acontece, o que pra mim faz com que o Caras e Cores tenha um pouquinho mais de pontos nesse quesito. Vamos para as características do lápis, né? Como eu já citei, eles são bicolores. Então, são 6 lápis que vem na caixa, mas são 12 cores no total. Eles seguem o padrão dos bicolores da Faber, então eles não são sextavados como quase todos os lápis da Faber, de todas as linhas são. Eles são redondos, são de madeira. Eu não mostrei o teste de apontar com o lápis da Cis, porque pra você apontar lápis resinado, você tem que separar o único apontador. Eu tenho um apontador separado pra eles, mas eu não achei. Mas lápis resinado geralmente não tem dificuldade. O problema é que ele cega o apontador. Então, depois que você usa um apontador pro lápis resinado, é só pra isso que aquele apontador vai servir. O Caras de Cores, a partir do Caras de Cores eu já fiz, né, o teste. E vocês vão ver aí que ele aponta bem e tal, mas quando eu tava apontando, né, você tem que fazer uma certa força. A madeira desses lápis bicolores da Faber não é exatamente igual à madeira do Ecolápis comum. A madeira do Ecolápis é um pouquinho melhor, apesar de que eu acho que de uns tempos pra cá tá tudo meio que igual. Então vocês veem que a ponta fica com bom acabamento, fica tudo ok, mas tem essa coisa de fazer um pouquinho de força já, sabe, pra apontar. Esses lápis, eles têm uma pigmentação pra mim que é excelente para um lápis de cor escolar, como vocês viram aí na tabela. E eles possibilitam uma boa construção de camadas. Aqui nos meus testes deu até 5 camadas. É sempre bom lembrar que eu tenho uma mãozinha um pouco pesada, tá? Mesmo eu pegando mais atrás aqui do lápis e tudo, a minha mão ela é pesada, eu reconheço isso. Pra colorir, né, pelo menos. Então, os lápis, né, se esgotam em menos camadas aí pra mim. Forma uma mescla de cor muito bonita. Vou mostrar aqui pra vocês no colorido que eu fiz com ele. E esse é bem recente. É esse daqui, no caso. Eu fiz essa pele aqui todinha usando o Caras e Cores. Eu aqui só a pele, tá bom? O cabelo, a boca e os olhos foram outros... É o bicolor da Faber, né? Mas, enfim, não é o da linha Caras e Cores. E aqui eu quero fazer também a atenção de que eu acrescentei o salmão da Faber, porque eu não sei fazer pele se não tiver blushes, se as minhas garotas não estiverem todas, sabe, parecendo patati patatá. Então, eu não consigo, não me dá uma agonia
Mas de resto, né, eu acrescentei o blushzinho aí só fiz uma camada embaixo, né, bem suave, e aí no final eu dou só uma leve reforçada nela. De resto, todo o efeito da pele aqui foi feito com eles. E percebam como é uma transição suave. Essa pele aqui pegou em torno aí dessas 5 camadas mesmo, né? Eu acho que aqui no nariz eu talvez tenha até forçado mais camadas. No nariz e nessa região aqui dos olhos. Eu gosto do efeito que ele deixa, né? Eu acho que constrói muito bem camada. Então, pra quem faz estudos aí, quer fazer estudos de retrato realista, quem gosta de desenhar com elementos da natureza também, é uma excelente paleta de cor complementar, né? Esses lápis, eles não são feitos para você usar eles por si só, né? Eles são feitos para complementar. Então, eu acho uma excelente opção. E é por isso, já dando aqui a chave de ouro do vídeo, né? Já deixando tudo escrachado logo de cara. Esse é o meu top 1. Esse é o lápis que eu mais indico aqui de todos. É o Faber-Castell Caras e Cores. Acessibilidade, são fáceis de achar no mercado. E tem um preço bom. Tem uma ótima paleta de cores, então cumpre o que promete. E entregam uma qualidade padrão que a gente já conhece da Faber-Castell, né? Então, pra mim, eles são os vencedores aqui, acima do Super Soft, e a gente vai já entender por quê. Vamos agora falar dos Super Soft, né, e por que eles não estão exatamente no primeiro lugar, e sim no segundo lugar. Super Soft, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe o que esperar, né, mas caso alguém esteja caindo de paraquedas no universo aqui, né, vou deixar a review que eu fiz deles assim que eles saíram de 100 cores, no caso. Depois do lançamento dos de 100 cores, né, eles lançaram paletas separadas. E uma delas foi a de 12 cores, né, de tons de pele. E é por isso também que eu acho muito estranho eles terem lançado o cara de cores no formato bicolor, porque eles não lançaram um inteiro, sabe? Eu sei que tem o Jumbo, mas o Jumbo ele só vem a 6 cores. Então, que são as 6 cores que primeiro foram lançadas, né, nos kits do Caras e Cores. Então, eu não, sabe, assim, pra mim não faz muito sentido, mas ok. Se vocês prestarem atenção, as mesmas cores que a gente vê aqui, né, a gente vê lá em cima, com exceção desse tomzinho aqui, ó, de marrom, né, não tem. Isso é um dos motivos de eu ter descido o Super Soft de lugar, porque eu acho esse marrom aqui sensacional. E ele não é só pra pele negra não, tá? Não é só pensando em pele negra, é pele no geral. Eu acho ele sensacional. Mas, pra além da questão dos tons mesmo em si, o que mais que eu tenho pra ressaltar aqui? O Super Soft, ele não é um lápis que vai agradar a todos. Eles são macios, todo mundo sabe disso, a proposta deles é isso, o nome tá aí, né, Super Soft, não é à toa. Mas para você fazer uma boa mescla de cor com o Super Soft, você precisa trabalhar bem a questão das camadas. Porque senão uma cor sobressai a outra e aí fica difícil de mesclar. Se você dosar a mão, a construção de camadas vai ser linda. E aí você vai conseguir chegar em até 8 camadas, como vocês estão vendo aí no take que eu gravei. Mas você precisa... E aí a mescla, quando você atingir isso, né, a mescla fica linda. Você vai trabalhando ali e misturando. Mas pra você chegar nesse tipo de resultado, você tem que ter uma certa paciência. Então eles não são lápis imediatistas, eles não funcionam se você for com muita sede ao pote. Eu pelo menos considero isso. Inclusive, deixo aqui a pergunta, vocês terem interesse em um vídeo mostrando como é que se utiliza o Super Soft e o 3 Vibes de uma forma mais aproveitável. Eu não vou falar correta, gente, porque isso é muito errado. Cada um usa o seu material do jeito que quiser. Mas existem certas técnicas que podem ajudar aí alguém que está com esse material parado, né? A se identificar mais com ele. E vamos combinar que tanto o Super Soft como o 3 Vibes tem uma paleta de cor muito bonita, né? Então, por que não tentar aproveitar, né, e agregar esse material para uso, né, nos nossos coloridos?
Enfim, deixo aí a pergunta, vocês deixem aqui nos comentários se isso seria de interesse de vocês, que aí eu posso trazer esse conteúdo mais pra frente. As características do Supersoft todo mundo já sabe, eles são lápis circulares, de madeira, né? Tem essa característica da madeira dele ser preta e de reflorestamento. Apontam... a primeira leva do Supersoft apontava, né? Que era uma delícia. Essa leva eu já tô achando estranha. Tanto no meu de 100 cores, como essas caixinhas menores que eu já andei consumindo, eu tô achando assim que a madeira perdeu um pouco a qualidade. Mas ainda assim, não é aquela madeira que fica quebradiça, né? E muito menos feia, que fica saindo uns fiapos assim, que é horrível, né? Chega até a machucar, enfim. Mas eles fazem a ponta boa. Dependendo da forma como você usa. Não é recomendado deixar eles tão apontados, né? Com a ponta que pode quebrar. Aqui na minha classificação eles ficam em segundo lugar, como eu já tinha dito, por essa questão da dificuldade de uso e também pela questão do preço. Eu acho que é um preço já um pouco salgado, de uma certa forma, para 12 cores apenas. Ainda que eu saiba que esse lápis ele tem uma qualidade superior. Então, nesse quesito, eu coloquei eles ali no meu top 2. Seguindo, a gente tem essa coleção meio aleatória da Molin com Mickey, coleção da linha Pride da Molin, em que parte das vendas vai para ajudar instituições LGBTQI+. Eu adquiri pela temática, pelo Mickey, e eu acabei usando eles aqui no colorido. Ah, eu esqueci de mostrar o colorido do Supersoft. Vamos lá. Essa pele aqui foi toda feita com Supersoft. Eu particularmente gostei muito. Aqui a mesma coisa, tá? Eu peguei o salmão do Supersoft e acrescentei pra fazer esse blush aqui. Mas de resto, só os lápis da linha de tons de pele, né? Que foram usados pra dar todo esse efeito aqui. E, nossa, eu particularmente gostei muito. Eu acho muito bonito como o Supersoft consegue fazer uma boa mescla de cor quando você trabalha bem eles. E... ai, eu gostei muito, gente. Eu sou um pouco suspeita pra falar, assim, depois do resultado, né? Mas foi feito com eles. Eu me diverti muito fazendo. O Supersoft é uma zona de conforto pra mim, é um lápis que eu já usei muito. Então, eu tenho uma certa facilidade com o material. E eu consegui aqui esse resultado de pele que eu achei sensacional. Todas as peles que eu fiz foram nos livros da Hannah, porque aí é o mesmo papel, tirando aquela primeira, né? Mas é porque eu não tive coragem, gente, de me gastar a paciência fazendo outro colorido com os da Cis. Mas de resto, todos os outros foram feitos nos livros da Hannah, que era justamente para eu tentar manter esse padrão de papel. Então, vocês só vão ver coloridos aqui iniciados nesses livros da Hannah. Nenhum foi concluído, porque eu só fiz a pele justamente para testar os lápis. Eu acho que só tem um que eu concluí, que esse eu já fiz há bastante tempo. Voltando aqui pro lápis da Molin, vem 6 cores, né? Muito similar àquela proposta antiga do Caras e Cores, assim, que lançou, né? São 12 cores normais e vem 6 tons complementares aí, sendo esses 6 tons de pele. Na embalagem eles têm esses nomes que eu achei estranhíssimos. Amêndoa clara, amêndoa média, rosa nude, rosa claro médio, rosa forte e amêndoa extra forte. Amêndoa forte, amêndoa extra forte, tá? Pela quantidade de cores, né, você imagina que vão ser... Se são 6, você divide aí pra uma certa... Os 3 básicos, né, pilares, os 3 básicos grandes contingentes de pele, né, que são as claras, tem as peles claras, as peles médias e as peles escuras. Então você imagina que você 2 tons para pele clara, 2 tons para pele média e 2 tons para pele escura. Eu acho que o salto aqui do médio pro escuro, né, dos tons intermediários de pele para os tons mais escuros, é muito bruto, ainda que seja só 6 tons. Por conta disso,
Eu não gostei muito de como eles se comportaram por conta dessa coisa da cor, né? Eu tive uma certa dificuldade aí de conseguir fazer a pele que eu pretendia fazer, mas saiu, né? Esses lápis, eles só vêm desse kit específico da Molin, que é esse kit do Mickey. A Molin nunca lançou um kit separado de tons de pele, da própria linha deles de lápis de cor normal mesmo, né? Sem ser esses kits especiais. Eles são bicolores e sextavados e eles são relativamente fáceis de apontar, né? Foi bem tranquilo na hora de apontar aqui. O apontador que eu tô utilizando, inclusive, é o Twin, que é também da mesma marca, Molin. É um apontador que eu uso demais aqui nos meus lápis. Eu tenho reposição dele e, vez ou outra, assim, quando eu acho aqui na minha cidade, eu adquiro mais um e deixo guardado, porque eu amo esse apontador. E eu apontei todos os lápis com o mesmo apontador também, pra gente ter essa noção, né? Ter um parâmetro ali, né, pra seguir. E esses lápis, eles apontaram muito bem. Apesar da pouca gama de cores aqui, eles são lápis macios e pigmentados. Então, assim, não é que eu não vá usar esses lápis com outros aqui que eu já tenho. Com certeza eu vou usar, inclusive, com a própria caixinha que vem, né, deles, que vem 12 cores comuns, né. Mas essa divisão de cores, ela é muito ruim, gente. Eu não gostei. Pra mim, nós temos 4 tons de pele mais pro claro e 2 tons de pele extremamente escuros. Você mescla e consegue tons de pele, outros tons de pele intermediário e até escuro, sim. Mas é difícil, sabe? E esse tom aqui, escuro, ele é quase preto. Quase preto, o lápis de cor preto mesmo. Então, assim, eu não sei o que é que eles estavam pensando, sabe? Quando eles fizeram essa paleta. No entanto, a construção de camadas com eles é fácil, né? Eu cheguei em 6 camadas até saturar o papel, pelo menos. O preço desse kit, ele é um pouquinho salgado, tá? Pra 18 lápis de cor, né? No caso, sendo 3 bicolores e 12... Aliás, pra 15 lápis de cor, né? No caso, sendo 3 lápis bicolores e 12 lápis comuns, né? Dando aí, no total, agora sim, 18 cores. Mas eu não gostei dessa distribuição de cores. Então, não é uma compra que eu recomendo. Eu vou mostrar o colorido que eu fiz com os lápis da Molin. Foi este aqui. Terminado assim, né, aí dá até a impressão de que deu tudo certo. Mas foi um pouquinho difícil alcançar esse resultado, justamente por conta dessa transição muito brusca, né? Eu comecei ali, o intuito era fazer uma pele bem clara, porque tinha mais tons claros, né? Mas aí quando chegou na parte de fazer a sombra, eu peguei um dos tons mais escuros e aí eu escureci demais a pele, obviamente. Em algumas regiões aqui a transição ficou bem assim estranha, eu não gostei muito. E foi esse o resultado que eu consegui alcançar com eles aqui no livro da Hannah. Eu também não gostei muito, depois que eu finalizei, né, que eu passo o lápis mais claro por cima de tudo, pra vir uniformizando. Eu não gostei desse efeito aqui. Em alguns pontos eu acho que, bem aqui assim, né, no queixo e tal, eu consegui até que um bom resultado. Mas aqui no pescoço deu umas manchadas, aqui na testa dela também. Não sei, gente, eu pinto muita pele, eu já tenho um certo hábito. Pode ter sido erro meu, sabe? A gente, sou ser humano, eu também falho. Mas, sei lá, não foi... Eles têm uma certa facilidade para construir camadas, mas eu não gostei da mescla. E eu acredito que seja justamente por esse salto muito bruto de tons, dos tons médios, né? Várias aspas aqui nesse médio deles, para os tons escuros. Seguindo a Molin, nós temos o multicolor,
que é da Faber-Castell. O Multicolor, ele é, em termos de cores, Ctrl+C, Ctrl+V da paleta do Super Soft. São as mesmas cores, mesmo jeitinho. A diferença é que a pigmentação é um pouquinho mais suave, porque o Multicolor é uma segunda linha da Faber-Castell. Eles são, né, inclusive lápis estavados, tal qual os da Faber. O kit de tons de pele do Multicolor vem 12 cores e o lápis vem todinho, tá? E eles vêm identificados, eles vêm com T1, né, escrito T1, T2, T3, T4. Vem só o Multicolor, né, no final, não vem especificando que é tom de pele nem nada. Mas já tem aí uma identificação, o que já é alguma coisa. O da Molin, ele não vem identificado, tá? Mas quando você vira a caixinha, vem atrás dizendo quais são as cores. Então eu mesmo identifiquei. A madeira do Multicolor, ela é um problema. E eu não equiparo os Multicolor ao Caras e Cores por conta também da madeira, né? Eu falei aí da seleção de cores, que o Caras e Cores vem com aquele marrom, né? Que eu já citei aqui, que é um marrom diferenciado. E o Multicolor não tem esse marrom, infelizmente. Então ele perde ponto aí e perde também na pigmentação. Porém, em comportamento de construção de camada e na forma como eles conseguem se desempenhar no papel, eles são muito similares ao Caras e Cores. Eles são levemente mais duros que o Caras e Cores, mas é assim, é uma diferença muito sutil. E se você trabalhar com eles em camadas, você consegue atingir aí até 6 camadas, como eu consegui. Talvez até mais, se for mais leve que a minha. E ele, pra mim, é uma forte recomendação de baixo custo, porque é um lápis muito barato. É um lápis fácil de se achar no mercado. E eu acho que é um excelente substituto ao Caras e Cores se você não tiver condições de adquirir o Caras e Cores. Ou se você preferir ter o lápis inteiro, né? O lápis totalmente ali, sem ser bicolor. Eles são ali... Eles não são gêmeos, mas eles são muito irmãos no Caras e Cores. O colorido que eu fiz com os Multicolor é um colorido já mais antigo. E eu já até mostrei aqui eles no canal, vou deixar um vídeo aqui linkado, que é o vídeo em que eu mostro os meus coloridos nos livros da Ana Casa. E o colorido que eu fiz de pele com o Multicolor foi este aqui. E neste colorido aqui eu não usei nenhum lápis de cor aqui pra dar blush. Eu consegui esse efeito assim mais rosado aqui com o tom, esse tom aqui, que vem no Multicolor, que é o T9. Mesclando aqui ele, né, usando ele com mais vigor, como ele é um tom puxado pro vermelho. E eu queria essa pele aqui, né, um moreno, assim, rosa, né, um moreno puxado pra esse tom de canela que a Faber tem. Eu consegui. Essa pintura aqui foi quase toda feita só com os lápis de cor da Multicolor. Então, aqui dá pra ver que eles têm um excelente desempenho. E eles são uma ótima opção de baixo custo, né? E acessíveis, e tem uma paleta de cor que eu considero bem ok, né? 36 cores pra mim é o mínimo do necessário, assim, de cor. Então, nessa pele aqui eu fui muito feliz com a escolha dos Multicolor. Eu adquiri eles e já estreiei eles aqui nessa pele e foi assim, um amor à primeira vista. Eu uso eles bastante pra fazer outras peles, mas sempre complementando com outros lápis. Por isso que eu trouxe exatamente essa pele aqui que eu fiz só com eles. Seguindo os Multicolor, nós vamos entrar agora nos Tris. Vamos iniciar com o Tris Mega Soft. Eu tenho ele há bastante tempo, tá? A paleta da Tris, eu acho ela um pouco estranha. Eu acho ela muito amarelada, muito puxada pro amarelo. Principalmente se você pega esses 4 tons aqui, né, que tem um amarelo que é exatamente igual ao amarelo sol da Tris. É a mesma cor, exatamente a mesma cor.
Nós temos esse ocre aqui, bem amarelado. Esse tom aqui é o que a atriz chama de canela, né, na própria caixa deles. Mas ele é um canela puxado pro amarelo, se você prestar atenção. Compara com o do Multicolor, o do Super Soft, o do Caras e Cores. Olha como ele é puxado pro amarelo, né? É um marrom amarelado. E esse daqui é como se fosse um ocre, né, mais amarronzado. E aí a gente entra nessa cor que eu acho ela interessante, tá? Mas ela é meio assim descabida dentro da proposta aqui da paleta deles, que é esse tom de marrom que ele tem um quê de oliva nele. E ele é muito interessante para fazer peles morenas ou negras que são frias, porque existe, né? A gente está muito mais habituado às peles escuras ou intermediárias, puxadas para o quente, porque são pessoas que, como tem mais melanina, se queimam mais com o sol e aí o tom da pele fica mais quente. Mas existe a opção fria também dessas cores, desses tons de peles, e tá tudo certo. E eles são puxados pro oliva, eles ficam essa tonalidade de uma certa forma presente. Mas tentar misturar ele aqui com essas outras opções de cores é complicado e eu acho bizarríssimo esse tom de cinza que vem assim do nada. A atriz joga ele assim pra você, vomita esse tom dentro dessa cartela de cor, que não faz o menor sentido pra mim, que se repete no Tris Vibes e graças a Deus no Tris das Princesas eles tiraram. Então assim, eu não gosto, não sou muito fã exatamente da seleção de cores, mas eu utilizo muito os Tris Mega Soft, principalmente esses tons aqui de pele, que os meus já estão surradíssimos. Eu uso muito complementares, né, a minha paleta de 48 cores, pra pintar muito além de pele aqui. Então eu utilizo pra fazer vários elementos da natureza. Eu detonei esse cinza aqui meu, vocês vão ver aí quando eu estiver colorindo a paleta deles, que vai passar um lápis de cor da Bic. A Juliane, do Arte no Fim do Mundo, ela fez um vídeo mostrando que os Bics são o mesmo lápis que o Tris. E aí eu fui fazer esse comparativo aqui em casa, fiquei em choque, porque é a mesma lápis, gente. E aí eu substituí esse meu tom 11 que acabou de eu fazendo umas pedras. E aí eu já tô usando esse da Bic, que também já comecei a apontar, já tá indo embora também. Assim, pele mesmo eu não consigo não, né? Eu uso pra outras coisas. Ele tem, né, esse marrom que eu acho muito bonito. E lembra muito o marrom aqui do Caras e Cores que eu destaquei. É como se fosse um marrom mais vivo, mais forte. É uma paleta assim que vai de 0 a 100 muito rápido, sabe? Ela tem muitos altos e muitos baixos também. Então eu acho ela um pouco confusa, de uma certa forma. Os lápis da Atriz Mega Soft, eles são triangulares, né? Tem vários kits específicos, dentre eles esse tons de pele, que inclusive a Atriz é de uma certa forma pioneiro no mercado aqui nacional, de trazer os lápis assim selecionados por cartelas. Os lápis de cor da Atriz costumam ter uma mina um pouquinho mais grossa, e eles são extremamente macios. Eles prometem isso, né, na própria embalagem, e prometem também essa resistência na mina deles. Eu não acho a mina da Atriz tão resistente. É um lápis de madeira, né, muito fácil de apontar. Ele, pra mim, é um dos melhores lápis aqui pra se apontar que eu tenho. Mas a mina deles é muito macia pela quantidade de cera que se coloca na composição dela. E se por um lado, com essa quantidade de cera, o lápis desliza com mais facilidade no papel e pigmenta mais, porque como vocês podem ver daqui dessas paletas, parece assim que a da Atriz salta aos olhos, né? Apesar de ter essas vantagens, a desvantagem é que a cera preenche os poros do papel de uma forma muito mais rápida, gerando menos atrito com o papel. Então você tem uma entrega de cor mais forte, mas em compensação você perde a questão da mescla de cor, porque aí o papel satura muito mais rápido
com essa quantidade de cera que eles colocam. Então, eles são macios e pigmentados, mas são difíceis de mesclar. Você tem que construir as camadas. Pra mim, eles são um pouquinho mais difíceis de trabalhar até do que o Super Soft. Então, você tem que ter um certo cuidado na hora de fazer a construção de camada, mas se você conseguir construir, pra mim o resultado é, assim, perfeito. Eu gosto muito da atriz. Ela perde pontos comigo nessa questão de cores, né, que na cartela de cor deles é um pouco confusa, que eles se perdem aqui nos tons intermediários. Mas eles ganham muito ponto pela qualidade do material e por aquilo que o material entrega. Vou mostrar um colorido que eu tenho só com eles. Tá aqui. Aqui, nesse colorido, eu utilizei aqui o lápis neon da atriz Megasoft. Então, por isso que o blush dela tá bem vibrante. A ideia era essa mesmo. Eu gosto da mescla de cor que eu consegui obter aqui neles. E pra o tris ter esse comportamento, você tem sempre que começar das cores escuras e vir para as claras. Porque se você for inventar de fazer muitas camadas, não dá certo. Infelizmente, é uma questão aí que o tris tem. Aqui no meu teste de camada, ele suportou até 5 camadas, o que eu achei, assim, até muito. Num trabalho com atriz, eu não recomendo você chegar a esse tanto de camada assim, a não ser que você tenha a mão muito leve. No mercado, esses lápis têm uma certa facilidade de serem encontrados e o preço deles é bem bom, é de uma certa forma atrativo. E o top 3 de lápis de cor, Tris Megasoft ganha o terceiro lugar. Seguindo aqui, nós temos o Tris Princesas. Esse lápis, muito fofinho, ele tem um tom de salmão, o que muito me agrada. Pra mim, todas essas paletas tinham que ter tido um tom de salmão. Mas ele repete, né? Aqui na seleção, esse só tem 10 cores, né? Não são 12, o padrão é de 10 aqui. Ele repete aquele erro desse tom ultra amarelado, né? Esse ocre estranho. Eles eliminam aqui esse tom que não faz o menor cabimento, que pra mim é um ganho. Mas eles têm dois tons aqui de claros que tem uma certa diferença, assim, mas são muito próximos. Então, poderia ter uma troca aí, não sei. Esses lápis, quando eu utilizei eles pela primeira vez, eu utilizei como parte de uma encomenda que eu tava fazendo, que na verdade era um presente pessoal. E era um retrato, e aí eu fiz esse retrato e utilizei eles de base. E eu gostei muito do comportamento deles no papel que eu selecionei, porque eu selecionei um papel que ele era mais poroso. Quando eu fui aqui pro livro da Hannah, eu senti uma certa dificuldade. Vou mostrar o colorido que eu fiz. Ele não ficou ruim, mas ele não me agradou. Da forma que eu queria, pelo menos, esse colorido. Esses lápis, diferentemente de outros lápis da atriz, eles são sextavados. A mina deles é mais fina do que o padrão da atriz que a gente tá acostumada. Não vem identificação das cores. E eu consegui construir com eles até 6 camadas aí no teste, como vocês vão ver. Ele tem uma paleta que eu acho mais bem distribuída do que o próprio Tris Megasoft. Mas eles são mais duros. Nesse livro aqui, eles se comportaram, né, eu senti mais essa dureza no papel. E eu senti também que eles saturaram de uma certa forma rápido, coisa que não aconteceu quando eu utilizei o papel mais poroso, né? Os livros da Hannah Castle, eles têm um papel que é poroso, mas ainda assim é bem liso. E nesse outro papel que eu utilizei, eu achei que eles tiveram um desempenho melhor do que aqui nos livros da Hannah. Mas ainda assim consegui fazer. Nos testes aí, como vocês viram, da camada, eu consegui chegar até 6 camadas, o que é bem bom.
E eles são um lápis de edição especial, né? Então, assim, ele é muito mais voltado para essa coisa da edição especial, de ser das princesas e tudo, do que necessariamente de atender, né, uma grande proposta de tons de pele. Você gosta de colecionar, você gosta de testar essas coisas, é uma opção. Eu não recomendo a compra deles, né? Eu acho que tem lápis melhores no mercado para atender esse tipo de proposta. Por fim, nós vamos para o 3 Vibes Retratos, né? Não esqueçam, né? Principalmente de divulgar esse conteúdo para outras pessoas, porque aí sim faz uma grande diferença. Bom, o 3 Vibes, ele já puxa aqui um pouquinho mais, né? A paleta de cor ficou no coube, né? Na hora. Porque são 15 cores, né? E eles muito se assemelham na forma como eles se comportam no papel ao Super Soft. A linha Vibes da atriz tem os lápis no formato circular, uma mina mais grossinha aí, de 4 milímetros. Tem esse diferencial de vir várias paletas de cores, né? Aqui no caso essa Retratos que eles lançaram no final do ano passado. A madeira deles tem uma qualidade muito boa. Ela é leve e muito fácil de apontar. Era um lápis também maravilhoso de apontar aqui. Foi assim, liso no apontador. E muitos se assemelham com o Super Soft da Faber, porque o Super Soft também é um lápis encerado. Por conta desse encerado dele, né? É o que torna ele macio, né? É uma coisa bem similar também ao 3 Mega Soft. Aquilo que torna ele macio, aquilo que é a força dele também é o ponto mais fraco dele, né? Então a construção de camadas daqui também é difícil. Sei de muita gente que não gosta desses lápis, já vi várias pessoas falando que não usam eles pra colorir. Mas, gente, a paleta de cor deles aqui, essa tom de pele, eu acho que faltaram uns tons mais escuros aqui, sabe? Que aqui, ó, por exemplo, tem. Vem aqui esse tom de cinza que, sinceramente, não entendi até agora. Mas, ainda assim, eu acho que, de uma certa forma, eles valem o investimento pela questão da gama de cores. E, obviamente, se você gosta de lápis macios e que tem uma boa pigmentação, eles são exatamente isso. Aqui eu acho que a atriz tem uma diferença do Super Soft da Faber, porque a atriz Vibes, pra mim, tem um pequeno defeito, que é a mina vai embora muito rápido, mesmo você trabalhando com a mão leve, o que não acontece com o Super Soft. Então, né, ele tem esse pequeno adendo. O preço deles é salgado, então não é a minha primeira recomendação, né? Vamos recapitular aqui. A minha primeira recomendação é o Caras e Cores. Vai e confia. Quer economizar um pouquinho mais? Vai de multicolor. Segundo lugar pra mim vem Super Soft da Faber, empatado ali com 3 Vibes Retratos. E por último, no meu top 3, vem o 3 Mega Soft. Deixa eu mostrar pra vocês um colorido com os retratos, né? Tá aqui. É aquela mesma ilustração, né? Só que uma pele eu fiz com 3 Vibes e esse daqui eu fiz com Caras e Cores. Eu gosto muito do efeito que eu consegui dar nessa pele. E nesse papel aqui eu não tive grandes problemas pra construir as camadas com o 3 Vibes. Percebam como as cores, né, elas saltam aos olhos, justamente porque ele é muito pigmentado. E você mesclando eles da forma correta, gente, o resultado fica muito bonito. É só você saber trabalhar e ter uma certa paciência que dá muito certo. Eu acho que compensa o esforço pelo resultado, sabe? O resultado de encher os olhos. Todo o processo foi muito agradável. Eu repito, eu acho que qualquer lápis de cor da atriz você deve começar do escuro pro claro e evitar ao máximo fazer muitas camadas. Talvez seja isso que também possa causar um certo medo na pessoa de primeira, porque a tendência é a gente vir do claro pro escuro, que é mais difícil de errar, né? Mas
Mas tem como, gente. Se vocês quiserem que eu ensine como é que eu faço esses coloridos assim, deixem aí nos comentários, né, como eu falei. O vídeo de hoje é isso. Falei muito, nossa senhora. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se ele foi útil de alguma forma e vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.